Olá pessoal, Janaína Chiaradia da Inloco, Talk Inloco, episódio número 3, nós estamos aqui com o nosso CEO, Elder Mello. E a Páscoa tem tudo a ver com isso. Sim. Né? É um tema que as pessoas hoje divagam um pouco do seu significado, do porquê ela surgiu. Então essa palavra hoje sobre a Páscoa, ela tem a ver com a resiliência das pessoas que superaram momentos difíceis na vida, aqueles que estão nos vendo aqui, né? Pode se inspirar nessa palavra, para saber que o vencedor é aquele que não desiste. Never give up, né? Tem um inglês que é não desiste. Então a Páscoa, o que é a Páscoa? Nós precisamos entender que ela nasceu de uma relação dos homens para com Deus. Não importa qual seja a religião que você professe sua crença. Sim. Mas existe um ser divino, esse ser é Deus, e ele tem uma relação com o seu povo, que são os hebreus na época, porque hoje o povo de Deus são hebreus e não hebreus, né? E ele determinou algumas festas eternas, né? E a Páscoa, em inglês chama-se Passover, que é passe por cima, né? Então, tem a Páscoa do Velho Testamento, o Pentateuco, que é a Páscoa hebraica, né? E tem a Páscoa do Novo Testamento, que é a Páscoa cristã, que é Jesus. Só para contextualizar, antes de falar do significado puro, é que quando Jesus foi a Jerusalém, ele falando com os seus discípulos, pediu para que eles preparassem uma ceia, a ceia da Páscoa, porque estava comemorando a Páscoa. Jesus morreu durante a Páscoa e ressuscitou durante a Páscoa. Então não existem coincidências, né, nesse livro tão bonito, que é a Bíblia, formado por 66 livros, né, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, e que falam sobre algumas verdades, e essa verdade é da Páscoa. Então a Páscoa, o que é? Ela significa dois significados gerais. Libertação, o outro significado geral é ressurreição. Então é um período especial para aqueles que creem, para se apoderar desta unção que existe no ar, essa energia que tem no ar, que é comemorada no mundo inteiro, para buscar uma libertação. Então a Páscoa é uma celebração de libertações e é uma celebração de ressurreições. Aí a pergunta é, qual área da vida que você está e que você precise desta capacitação, que em hebraico a palavra vem do termo do grego, na verdade, unção é ungir com óleo, e nós somos uma empresa que trabalhamos com óleos ungidos, né? Então, tem tudo a ver, e que é uma capacitação para você conseguir chegar nesse lugar. Então, às vezes, momentos que as pessoas passam dificuldade na vida, elas conseguem superar por elas ativarem o consciente espiritual. Sim. Então, elas são mais fortes do que aquelas que não ativam. E na história dos vencedores, você buscar as pessoas que venceram e que vencem, elas têm uma história de superação, né? Partindo do princípio de pessoas lícitas que fazem tudo pela ordem, né? Então, a Páscoa, ela tem um significado muito profundo de estar em volta de uma mesa com uma alimentação, o clássico da alimentação hoje, nos dias de hoje, é o vinho e o cordeiro, e é uma restauração também do ambiente de família e de ágape. Então, assim, nós não temos vergonha do que cremos. Sim. Então, esse é um significado geral da Páscoa. E é interessante, Elder, também colocar aqui para quem está nos acompanhando hoje, porque esses debates, essas conversas, elas acabam acontecendo naturalmente quando nós nos reunimos, porque cada um agrega o seu conhecimento. Mas falando em seu conhecimento, para você conseguir hoje falar com tanta prioridade, vir aqui entregar realmente o seu melhor dentro do tema que foi proposto, fala um pouquinho também do teu percurso, tanto profissional como, né, de conhecimento, para aqueles que ainda não assistiram aquele teu vídeo anterior conosco, perfeito, entenderem a tua bagagem. Em primeiro lugar, é o seguinte, a gente tem que entender que o pão para alimentar as multidões ele tem que ser partido. Então ninguém traz uma palavra de ânimo ou de motivação
preocupação sem que no seu interior ele tenha conquistado isso, né? Então, a superficialidade é falar daquilo que se lê, a profundidade daquilo que você experimentou. Eu tenho muita gratidão, eu tenho muitas coisas a agradecer, na verdade eu não tenho nada a reclamar, porque ao contrário do que os meus opositores nos negócios na época fizeram oposição e apostaram as fichas de que eu iria quebrar, né? Isso tudo deu na trave porque eles se esqueceram que eu tenho um Deus que me protege. O nome dele é Yahvé. Eu tenho um Deus que me protege. E a proteção divina fez com que eles se calassem das suas acusações, porque na minha história é o seguinte: eu semeei o bem e eles me deram para colher o mal. Qual é o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que na Páscoa e os negócios você tem que ser simples como a pomba e astuto como a serpente. Então eu perdi. Qualquer empresário hoje de sucesso, a pergunta é: qual empresário de sucesso que não perdeu? Você perde, mas vão-se os anéis, ficam os dedos. Eu tive perda financeira, na época tive perdas emocionais também, mas eu aprendi muito. Então, nesse histórico, eu fui depurado a separar a fé da religião. Cada um pode professar a sua religião onde se sentir à vontade. Mas se você chegar no nível superior, é o nível da fé, da espiritualidade, sabe então que você tem mais energia de contornar os percalços da vida e ser uma pessoa bem-sucedida independentemente do que os outros acham. Porque para você superar as coisas na vida, você tem que crer naquilo que você acredita que você vai chegar, mesmo que você não esteja lá. Eu tive situações terríveis, né, de perda financeira, mas eles não conseguiram destruir o sonho que estava dentro de mim. Hoje eu tenho muito mais do que eu perdi na época. O contexto da minha perda foi que a minha esposa teve uma quimioterapia pesada, e eu era sócio de um oncologista clínico, e enquanto ela fazia quimioterapia, ele armou uma quadrilha, né, e me deram um golpe. Uma quadrilha muito forte, formada por outros oncologistas, né, e que eles já estão pagando diante de Deus o que eles fizeram, mas eles tiveram uma grande decepção. E a decepção deles foi ver a minha vitória sem que eu tivesse levantado a minha mão contra eles. Porque um dia o Criador falou comigo: olha, o cetro da impiedade não prevalece sobre o território do justo para que ele não lance a sua mão à violência. Então, na trajetória, é impossível separar o que eu creio do meu sucesso. Então, esse é o contexto de chegar para falar sobre a celebração da Páscoa. Porque eu tive várias Páscoas, não foi uma nem duas, foram mais de 4, 5, onde naquele momento eu falei: meu Deus, por favor, tenha misericórdia de mim e abençoe minha vida para que eu saia dessa escravidão que eu estava. Sim, exatamente. Porque o que acontece hoje? No mundo dos negócios, a forma moderna de escravizar a pessoa é tirar o dinheiro dela. É oprimi-la. É fazer com que ela não tenha oportunidade, é enganá-la com falsas promessas, com ilusões, com aparências. E quando você supera isso pela força que vem, você realmente se torna uma pessoa melhor. Então eu tive várias Páscoas que não aconteceu exatamente nada. Porque o contexto lá de Israel é que foi confrontado na Páscoa um poder opressor que era o Egito. Esse poder opressor construiu as pirâmides com base em sangue humano. Então eu não vejo nenhuma graça de alguém falar para mim que vai visitar um lugar do mundo onde aquilo foi feito em cima de sangue de inocente. Qual é a graça? Eu já conheço esse lugar, não tem graça nenhuma. Acreditaram nele. O que é o Egito hoje? Essa é uma pergunta que eu faço. O que é o Egito hoje? O Egito não é nada. Sabe? Você vai para o Egito hoje, lá vão tentar te roubar de tudo quanto é jeito. As pirâmides são um ícone a um sacrifício de sangue humano. E naquela época, hoje é que é o resultado. Naquela época o povo foi oprimido, escravizado, sem dinheiro. Foram comprados por mão de obra barata. Será que tem algum paralelo com a vida de hoje? Comprar as pessoas por mão de obra barata, as pessoas com cultura, humilhá-las. Mas ali, nós vamos falar mais tarde daquele personagem muito forte ali, Sim. foi Moisés. Ele descobriu então que
de fato existe um Deus, existe uma força superior. E essa força superior faz com que as pessoas possam chegar muito mais além do que aquilo que disseram que ela não chegaria. Então, você se torna uma pessoa forte e você concretiza as coisas porque, em primeiro lugar na sua vida, você tem um consciente espiritual. Você coloca Deus à sua frente, sua empresa, os seus associados, as pessoas que trabalham para você, como realmente uma celebração à vida. Então, o contexto de chegar nesse momento da Páscoa é deixar essa mensagem. Não se deixe vencer pelas dificuldades. Não se deixe abater pelas dificuldades. Olhe para cima. Se você olhar para cima de dia, você verá a luz. Se você olhar para cima de noite, você verá a luz, mesmo que esteja um tempo nublado, né? Mas você vai ver que lá tem uma luz, né? Então, quando você viaja de avião, aquele atravessa assim as nuvens, às vezes está chovendo aqui embaixo, lá em cima está aquele tempo claro, porque nós temos que olhar para cima. Então, esse é o contexto e a chegada sobre a Páscoa. E olha que interessante, toda essa tua vivência, tanto na vida pessoal quanto na empresarial, te fizeram absorver e passar pelo verdadeiro significado da Páscoa, Sim. uma vez que estamos interligados com a ideia de renovação e ressignificação Perfeito. de todos os nossos conceitos. É isso, Ana? Não, é isso aí. Veja, eu mesmo fui ressurreto. Né? Sim. Eu mesmo fui ressurreto. Eu estava na morte e eu fui levantado lá de baixo. Né? Porque quando você faz uma festa com chopp e picanha, a fila é grande. Sim. Quando você pede, às vezes, uma oração, some todo mundo. Exato. Então, nas dificuldades, você separa a quantidade de qualidade. E aí você obtém essa força da ressignificância. Uma das coisas marcantes na Páscoa, que eu aprendi em todas elas, e essa também não é diferente, que nós somos eternos aprendizes, né? É que você pode superar coisas que você aprendeu da maneira errada. Pô, mas como você aprendeu da maneira errada? Bom, eu acreditava de um jeito e parecia cachimbo, só levava fumo. Então, não dá, né? Não, eu tô certo. Tá, mas a minha conta está dizendo que eu tô errado. Eu sou próspero, tá, mas eu tô quebrado. Então, não faz nada. Não faz nada, não, tem alguma coisa errada. Eu nessas, eu chamo isso das noites escuras da alma, né? Eu perguntei, falei, puxa vida, mas... E aí eu vi aquelas portas. Se você é tão bem sucedido, por que você está devendo? Se você é o cara, por que as coisas não estão acontecendo? Eu falei, eu não sei. E aí eu comecei a obter as respostas. E dessas coisas eu aprendi uma coisa assim, que é uma das faces do gênio, que é a simplicidade. A vaca preta, ela come grama verde e dá leite branco. Não complica. Se você está devendo, você não é bem-sucedido. Ou você, no mínimo, é um mau administrador financeiro. Outra coisa também que eu aprendi é o seguinte, uma andorinha só não faz ninho. Se você quer ter uma Páscoa de celebração, a celebração é em grupo. Se você quer crescer, você cresce em grupo. Você tem que ter pessoas que são melhores do que você em áreas diferentes da sua ou iguais às suas. Então, ninguém ganha se não for pela força da equipe. Hoje, nos negócios que nós dirigimos, nós temos uma equipe, né, como você sabe, e essa equipe é diferente, porque são as diferenças que fazem o time crescer. Nem todo mundo é atacante, nem todo mundo é reserva, nem todo mundo é goleiro. O time tem que ser conjunto. Isso dá trabalho, mas se você aprende a ser uma pessoa justa e íntegra, a sua colheita será justa e íntegra, desde que você também não aceite injustiça, você não aceite a falta de integridade. Então, a Páscoa tem a ver com isso, com a resiliência, com a renovação, com as coisas erradas que você aprendeu e você vai desaprender, né? Valorizar a família, valorizar as pessoas que estão próximas de você, porque nós só temos uma certeza, todos nós. Primeiro, vai todo mundo morrer. Isso aqui é fato. Segundo, cadê o resultado? Ponto. Então, as coisas têm que ter um resultado positivo. E pensar dói, mas faz você crescer. Então, tem que aproveitar esse momento da Páscoa para ressignificar, para pegar a libertação, para pegar a ressurreição, e até a frase de Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não é muito bom conhecer a verdade, mas ela é maravilhosa.
É isso. Isso daí. Então, nas decisões estratégicas, podemos ter um espaço efetivo para a espiritualidade e os símbolos, né, os valores simbólicos na realidade. Se nós olharmos para a história da civilização, Sim. as nações bem-sucedidas, todas elas tinham espiritualidade. Então, se você pega lá os grandes impérios babilônicos, tinha seus sábios. O Antigo Egito tinha seus sábios. Se você pega o Império Medo-Persa, tinha seus sábios. Se você pega o outro Império de Alexandre o Grande, tinha seus sábios. Por que uma empresa não tem seus sábios hoje? Porque desaprendeu. Sim. Então, a sabedoria é uma escola. Um país bem-sucedido, uma cultura bem-sucedida, uma empresa bem-sucedida, ela tem que ter uma conexão com a espiritualidade. Por isso, a questão do consciente espiritual. Então, você faz as coisas, não religiosamente, faz por fé. Você faz por quê? Porque a hora que você decidir ter uma vida de fé, você vai achar bastante inimigo. Porque você não vai ser mais sujeito aos religiosos nem à manipulação dessa turma. Tá cheio de gente aí que só pensa em ganhar dinheiro. Não importa qual religião que ele adota, mas a gente tem uma tal da teologia da prosperidade, que é o inferno na terra, onde hoje a turma que se diz cristã, eles são um péssimo exemplo do que Jesus deixou, né? Do que os antigos também deixaram. Porque falam uma coisa e vivem outra. Então, a fé é o outro andar. Se você tomar a decisão da espiritualidade, então essa questão de obter a libertação será ouvida. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Foi a palavra do profeta Jeremias para um povo que estava preso na Babilônia e que queria ser liberto. Então, se você tem alguma área que precisa de libertação, às vezes na saúde, às vezes nas emoções, às vezes financeira, clame que a luz ela vem de cima. Muito bem, essa foi a primeira parte do episódio número 3. Nós estamos aqui com o nosso CEO, Helder Mello, e vocês já estão acompanhando o conhecimento, ação, as proposituras que fazem parte do nosso dia a dia e nós queremos compartilhar com vocês também. Então não deixem de acompanhar as próximas partes desse episódio. Até mais, pessoal. Abraços.